Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso Papo de Engenharia. E hoje estamos aqui em São Paulo. O episódio de número 17 foi premiado aqui em São Paulo, com a presença de um convidado que já eu falo. Antes disso, eu quero dizer que esse episódio tem o patrocínio da Renge Arquitetura e Engenharia, a empresa que atua no ramo da engenharia diagnóstica e da arquitetura popular. E também do Verde Vivo, há 40 anos atuando no ramo do paisagismo aqui em Alagoas. E, ao meu lado, como sempre, meu esposo... Muito bom, muito feliz. Segue a pauta aí, segue firme. E hoje a gente trouxe para cá Felipe Lima, um grande amigo aqui da engenharia diagnóstica, que a gente já se conheceu através das redes sociais, já teve a oportunidade de estar aqui conosco no TheCast. Boa, e hoje eu fiz questão dele estar aqui com a gente no nosso Papo de Engenharia, para contribuir ainda mais nesse ramo da engenharia. Esse podcast, Felipe, eu trouxe para que a gente pudesse disseminar cada vez mais esse conhecimento no ramo da construção civil. E nada melhor hoje do que a gente falar da engenharia diagnóstica. Então, Felipe Lima, que é engenheiro civil, professor, consultor da patologia das construções. Seja bem-vindo, Felipe, ao nosso Papo de Engenharia. Muito bem-vindo, cara. Quase não deixo você falar, não foi? Já me sinto em casa aqui, já tá tudo certo, né? Tudo certo. Muito obrigado, Felipe, uma honra. Quando ela disse a mim que ia te convidar, eu disse, cara, já era pra ter convidado, velho. Esse cara é eu disse, assim, Felipe foi pra Jaelson no TheCast, não vai vir pra Renata no Papo de Engenharia. Assim? Como assim? Não, mas, pra cara, vocês, bem-vindo. É uma alegria mesmo ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, de verdade. Tava esperando já, hein? Que hora que vai chegar a minha vez? Que nada. Já é engraçado, né? Como é que a gente já se sente conectado com algumas pessoas. Sim. A gente já faz um tempo, né? Vocês são de Maceió, sou de São Paulo, mas parece que a gente tá junto. Quando a gente se encontra, já tá super junto. A gente, presencialmente, a gente se conheceu há exatos um ano. Exatamente. Caramba, no hotel, a gente foi tomar um café da manhã, que acabou umas 4 da tarde. Foi. Né, que virou muito almoço, bom. Que virou muitas coisas acontecendo. Isso, e depois gravamos o TheCast e tal. E quanta coisa aconteceu de lá pra cá. Essa é a sacada do digital, né? É esse registro histórico, né, de um passo a passo. E eu tô curioso aqui, viu? Vocês dois aí como engenheiros. E hoje o tema de hoje, Felipe, é técnico. É técnico. A gente vai falar... Não, quem quiser conhecer a história dele, deixa eu dizer, vai lá no TheCast, que ele esmiuçou a história dele. Uma história muito boa, o crescimento dele na profissão e um pouco da vida pessoal. Quem quiser avaliar. Agora, hoje é técnico. Hoje, vamos lá. A gente vai falar, Felipe, sobre a engenharia diagnóstica e essa evolução, certo? E antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta, o seguinte. Essa é uma área nova da engenharia. E o que deu ao surgimento dessa área da engenharia diagnóstica? Olha só, é muito louco falar assim, porque ela passa a ser um termo sendo usado de maneira nova. Então, mas ela acaba existindo há muito tempo. Certo. Para você ter uma ideia, eu sempre acabo apelando para o Leonardo da Vinci. Tá? Que para mim, dos registros históricos, né, que eu tenho pesquisado, porque para mim a patologia das construções, né, que está o universo da engenharia diagnóstica inserido, é apaixonante, né? É a área que eu vivo há 20 anos, é uma área que eu sou apaixonado, e é uma área ver as pessoas entrarem, se apaixonarem e construírem suas vidas, enfim, eu acho incrível essa área. E lá atrás, século XV, 1400 e pouco, Leonardo da Vinci já trabalhava com essa ótica das inúmeras coisas que ele fazia. Tem um livro que é hoje, né, atual, que é uma biografia dele, que ele fala que ele adorava o argumento filosófico que ligava, associava, né, o corpo humano a um edifício. E ele olhava as catedrais assim como um médico olha um corpo humano. E ele já associava, então, remédios para tratamento de pacientes e que o médico tinha que conhecer a natureza daquelas edificações para poder tratar. Ele dizia, tá no livro, que uma catedral precisa de um médico arquiteto. Tá. Né? Que nós podemos falar hoje um patologista, um engenheiro diagnóstico, que conheça a natureza e as leis nas quais se opera ali a construção correta para
então, prescrever medicamentos para poder curar os edifícios. Então, assim, essa área, sempre os edifícios tiveram problemas. Se a gente voltar mais lá atrás, nós temos sempre leis, né? As primeiras leis que estiveram na humanidade tinham leis que tratavam sobre problemas nas construções. E se tem problema, sempre tem alguém querendo tratar desse problema. Sim. Quando eu comecei na área, foi há 20 anos atrás, não tinha o termo engenharia diagnóstica. Já tinha o termo patologia das construções. Nós temos o Liechtenstein, né, que em 85, 86, fez aqui na USP um trabalho muito interessante, onde ele já organizava a patologia das construções. Eu ganhei um livro de 1930, 50, Lesiones de los Edifícios. Então, assim, é uma área, de certa maneira, antiga, só que atualmente o termo tem se espalhado. Há 20 anos atrás eu ouvia falar consultor, né? Os consultores técnicos. Então hoje a gente traz a engenharia diagnóstica com uma abertura maior. O que eu vejo é hoje a possibilidade de jovens engenheiros, arquitetos, trabalharem com consultoria, trabalharem nessa área da patologia que a gente chama de engenharia diagnóstica. Tá. Qual seria a diferença entre engenharia diagnóstica e patologia das construções? Diz isso aqui pra gente. Certo. Isso aí é a diferença. O que seria engenharia diagnóstica e o que seria patologia? Qual a principal diferença entre os dois? Esse é um assunto daqueles, né, mais densos, vamos pensar assim, né? Eu gosto muito, vou falar aqui o que eu gosto, né, de trazer e de falar muito. Patologia das construções, patologia é o estudo das doenças das construções, das edificações. Certo. E na patologia, nós trabalhamos então na inspeção, no diagnóstico, prognóstico, prescrição de terapia. Então vamos lá, você inspeciona, faz o diagnóstico, verifica, então, o prognóstico daqueles problemas e prescreve o tratamento. E podemos trabalhar, eu gosto muito da profilaxia, que é evitar as doenças. Se nós tratarmos a engenharia diagnóstica como área do diagnóstico, a engenharia diagnóstica está inserida na patologia. Eu entendo, então, que engenharia diagnóstica e patologia basicamente são sinônimos. Hoje em dia, dentro da atuação, você trabalhando na engenharia diagnóstica, você acaba inspecionando, diagnosticando. Fazendo toda a parte da patologia. Exatamente. O que nós podemos separar um pouco nesse cenário é que não necessariamente, e aí fica aqui não uma verdade, porque eu não estou aqui trazendo verdades, estou aqui trazendo pensamentos, ideias para jogarmos na mesa. Talvez eu assista esse podcast daqui um tempo e pense diferente, mas assim, e o que eu vejo muito dos jovens, porque eu trabalho muito com os jovens patologistas. Quando eu digo jovens, não é na idade. Mas já vou explicar por quê. Ufa. Não é na idade no sentido, né, do sub-20, sub-30, que a gente começa a brincar. Pode ser sub-40, sub-50, sub-60. Exatamente. Mas, ó... sub-50, mano. Vai lá. Temos sub-60. Nós tivemos aí, queria até fazer uma homenagem para um amigo nosso. E nesse cenário do diagnóstico que a gente pega ali para fazer, pense comigo, nós podemos começar, então, em 3 áreas, ó. Inspeção, diagnóstico e terapia. Inspeção é uma área. Você vai lá e faz a inspeção. Pega dados, subsídios, repara, faz vistoria, colhe informações. Essas informações vão gerar um diagnóstico. Normalmente, o diagnóstico é uma pessoa mais experiente, que ela vai pegar aquele... monte de informações e vai conseguir determinar o que está acontecendo, causa, origem, mecanismo. Agora, não necessariamente esse profissional precisa dar a solução do problema. A solução do problema pode ser dada por um consultor especialista, projetista. Então é uma área alongada, né? Uma área mais completa. Inspeção, diagnóstico e terapia. A engenharia diagnóstica, então, o profissional, ele pode fazer a sua inspeção, pode fazer o seu diagnóstico, e se ele tiver a capacidade, ele pode também partir para a terapia. O que nós podemos dizer que termos são termos. Sim. Eles são mutáveis ao longo do tempo. Tá? Aonde está escrito, né, os detalhes dos termos? O que a gente tem que ter né? é a capacidade. E entender que atribuição não é capacidade, não é capacitação. Nós podemos ter a atribuição para fazer.
mas precisamos nos capacitar para fazer aquilo. O termo que a gente vai usar, poxa aí, meu amigo. Mas desse cenário, engenharia diagnóstica, a patologia está falando do mesma coisa, está falando do mesmo universo, sabe? Eu, sem ser da área, óbvio, mas... Já você está fazendo aí os laudos. Eu estou acompanhando, né? E para mim tem se tornado mais simples, mediante de tudo que você já colocou, de que o fato existe, de que as construções, ao longo do tempo, elas sofrem seus problemas, suas anomalias, e aí precisa que seja diagnosticado. Claro. E esse sofrimento, isso que acontece, muitas das vezes fica aos olhos nus. Visível, você passa na rua, você vê uma construção mais antiga, trincada, e tem alguns termos, né? E até eu chamava de fissura, né? Eu chamava uma palavra meio esquisita aí, não lembro agora. Mas assim, tem os termos trincadura. certos. Trincadura. Já, Elson. Onde tinha essa trincadura? Pronto. Mas o que aconteceu? Agora a rir, né? Já deu aquela melhorada. Comecei a rir, né? Então, para no trinca. Para no trinca. Se ela é dura, se ela é mole, deixa para quem faz o diagnóstico. E por que fissura? Para no fissura. Não, tudo bem, fissura. Então, mas o fato é que existe. E que está aí e que tem que alguém que cuide. E você, quando direciona esse conhecimento para um determinado profissional, que ele se debruça a estudar mais... Simples assim. Tanto, Felipe, que tem surgido a literatura tem ficado cada vez mais rica, né? Livros. Tem ampliado, não tem? Tem ampliado e tem ampliado com escritores mais jovens também, né? Tem dado essa oportunidade. Se tem uma área na engenharia que é uma área potente e propícia a empreender, é a área da patologia, é a área da engenharia diagnóstica. E aí isso tem crescido. Então começa. É tudo uma questão de oferta e demanda. Sim. Tá? Então começa a se falar mais do termo. Começa a crescer mais sobre o termo. As coisas começam a crescer. As pessoas começam a se interessar. Começa a ter público. Com isso, todos começam a favorecer. Começam a inscrever mais, porque tem gente mais consumindo. Quem ganha? O mercado. Quem ganha? Todos, a boa engenharia, né? As boas construções. Tive até a oportunidade de fazer parte de um desses livros, né? Certo. O Manual de Engenharia Diagnóstica, segunda edição, chamado 33 escritores, e a gente está lá no meio, Felipe, no capítulo de patologia de revestimentos. O termo engenharia diagnóstica, ele começou ali, acho que foi, se não me fala a memória, mas 2005 começou a se falar desse termo, 2009 fizeram as primeiras publicações, eu lembro 2012 começou a crescer mais, então assim, pelo menos 10 anos já tem literatura escrita em engenharia diagnóstica. 10 anos já é um tempo. E agora que se está com as redes sociais, fatalmente, acabou crescendo muito mais, né? Que bom. Ô Felipe, a engenharia diagnóstica, geralmente, arquitetos e engenheiros estão habilitados para atuar nesse ramo. Fora isso, fora a sua formação nessa profissão, teria que fazer uma especialização para atuar nesse segmento da engenharia diagnóstica? A regra é simples. Atribuição não é capacitação. Para tudo. Tá? Como atribuição, com a graduação, nós estamos aptos a fazer todos os serviços que a engenharia diagnóstica, que a patologia tem aí para oferecer. Assim que a própria engenharia. Que a engenharia, a arquitetura também tem as mesmas atribuições. E eu trago de maneira muito mais simples para a gente entender que é a parte de cálculo estrutural. Que pensa na arquitetura também, que é, sei lá, projetar um edifício comercial complexo, com teatro, com residências, enfim. Você pode ter... Eu tenho a atribuição de projetar um edifício inteiro estruturalmente. Mas eu tenho a capacitação. Eu me especializei nisso. Eu sei aplicar os softwares, o que está acontecendo de mais novo no mercado. Então, assim, a responsabilidade faz com que a gente entenda que temos atribuição, mas eu não treinei para isso. Perfeito. Eu não me capacitei para isso. Com a engenharia diagnóstica, a patologia é da mesma forma. Temos atribuição, todos os engenheiros, arquitetos, só que concordam que vai ser o melhor profissional aquele que mais se capacitar. Perfeito. Aquele que buscar, então, uma especialização e tiver, então, um trilho de treinamento organizado,
aquele que for fazer cursos adequados, específicos para essa área, é o fato, né? Em qualquer área, então eu coloco da mesma maneira. Por isso que eu tendo a não simplificar a área. Não é uma área simplificada, é uma área complexa. Ainda mais a nossa área, que quando traz um problema, gera dor. Tá? Eu gosto muito de falar que, ousadamente falando, né? Talvez a patologia das construções seja a disciplina mais humana das exatas. Porque nós tratamos de pessoas. Nós cuidamos de edificações. Só cuida de uma edificação porque existe uma pessoa para usar aquele edifício. Então a gente cuida do... Pega a norma de desempenho. É conforto térmico, conforto acústico, segurança estrutural. Para quê? Para o edifício? Não. Para as a pessoa. pessoas que moram naquele edifício. Então, quando tem uma infiltração, quando tem uma fissura, quando tem um concreto com problema, você tem vidas ali que podem ser afetadas. E eles vão vir até nós. Então nós temos que estar capacitado para atender. Senão a gente pode dar uma orientação inadequada para o uso daquela edificação. E não tem como desassociar a parte do edifício com quem usa. Como que a gente vai tratar aquele problema. Como que a gente vai informar para aquela pessoa que a edificação dela não está adequada para o uso. Entende que é a capacitação? Então, em tese, não. Mas numa boa. Quem for contratar, certamente vai procurar os profissionais mais capacitados, que estão mais antenados, que estão fazendo mais cursos, que estão se preparando muito mais. E você vai se sentir muito mais preparado para poder resolver os problemas do dia a dia, né? Porque parece muito simples, até que você fecha o contrato e você tem que ir lá entrar e agora é você. Mas no Instagram parecia tão simples. Mas aquela pessoa mostrou uma foto, era tão simples diagnosticar uma fissura, né? E assim a gente vai levando. Muito bom. Me permita, amor, fazer assim, baseado em tudo que você vem colocando. Temos muita novidade, né, Felipe, do ponto de vista tecnológico, equipamento. Eu estou falando isso porque eu fico curioso, inclusive em algumas postagens dos profissionais, né, que têm cada vez mais evoluído nas redes sociais e tal. Eu acho isso interessante e não é uma situação isolada só da patologia, dos engenheiros patológicos, mas de tantas outras áreas, né, que tem cada vez mais mostrado seus talentos, enfim. Com relação à tecnologia, equipamento, eu vejo às vezes, até você mesmo, fazendo umas postagens muito legais, aí tem um equipamento que identifica se tem infiltração, isso, aquilo. Me fala de um ou dois aí, novo, coisa nova, que chegou agora, que tu tá fazendo, vendo. Eu fico curioso com coisa nova. Fala. Olha só, apesar de que o melhor equipamento que nós temos é o que Deus já nos deu, né? Que é a inspeção sensorial, nossos olhos, ouvido, né? E principalmente nossa mente, né? Porque senão as pessoas também começam, né? Que o equipamento vai acabar trazendo ali aquela... A ideia que às vezes pensa que o equipamento veio para substituir o humano. Acabou, gente, e não é também, né? Mas o que a gente mais usa hoje em dia, que está mais legal aí todo mundo, ainda é uma mágica, parece mágica, que é a termografia, né? Porque você consegue, então, através da diferença de temperatura, você consegue analisar diversas coisas dentro de uma edificação. Isso? Ela capta, então, a temperatura da onde você está apontando. Que às vezes com o olho nu você não consegue identificar, né? Sim, então você não sabe ali se tem uma infiltração ou identificar se é uma estrutura de concreto, aonde é concreto, onde é alvenaria. Então a termografia auxilia. Mas o que ela faz? Ela amplia a capacidade dos nossos olhos. Ou seja, eu posso olhar uma imagem termográfica e não entender nada. E a Renata olhar e entender tudo. Então, não é um equipamento que vai me imprimir já um diagnóstico. Ele vai ampliar a minha capacidade. Mas a termografia é incrível, né? É importantíssima hoje em dia. Os drones são equipamentos que levam os nossos olhos aonde a gente não pode ir, novamente. Entende? Os detectores de umidade, porque você começa, então, a identificar aonde tem ponto de umidade, aonde os seus olhos não conseguem ver, então ele começa a trazer essa identificação. Eu gosto muito também dos detectores de metal, chamamos de pacômetro, né? Não necessariamente seja um pacômetro, enfim, mas a gente acaba chamando de pacômetro. Então ele identifica se naquela parede ali atrás, né, se tem um aço
Então, se tem aço, é um pilar, pode ser um pilar ou não. Então, assim, a gente já tem trabalhando hoje com potencial de corrosão, equipamento, que você usa para verificar, porque quando você tem um concreto com aço corroído, já com a armadura exposta e tal, você então identifica, mas e aonde parece que está tudo bem? Será que já está começando um processo de corrosão? Então você usa esse equipamento para analisar esse potencial de corrosão. Na engenharia diagnóstica, todo mundo gosta muito de usar a fenolftaleína, que é um produto, indicador de pH, né, químico ali, que você asperge no concreto e vê se ele fica rosa ou não. Todo patologista tem o seu kitzinho diagnóstico e acaba querendo. O Yamalux, né? Poxa, da Yamatec, que você joga lá na água, onde vazar, com a luz ultravioleta, ele brilha. Incrível. Felipe, eu tive um dia desse numa empresa que tem desenvolveu um bloco que aguenta a temperatura. E eu vi esse equipamento aqui, a audiência, onde ele de longe viu a temperatura. Esse aqui é um vídeo, né? Ele tá projetando aí um facho de fogo. Ele consegue captar a temperatura. A temperatura. Esse é um dos? Ele é um que capta a temperatura. Eu não sei se eu tenho aqui. Tá, olha só, aqui. Eu gosto de dizer, eu sou curioso porque quando assim, a gente olha, fala. Eu vim de inspeções, tá? Vim mesmo, hoje, pra vir pra cá. Então vamos ver o que tem aqui na minha mão. O cara que vem, ele não só tem teoria, né? Ele tem muita teoria, mas também tem a prática. É o cara que sobe lá no andar. Um medidor de umidade. Olha aí. Tá vendo aí que sai da cartola. Rapaz, ele aqui tá como zerou. Tem o martelinho de Posso mostrar a sua audiência aqui? Pode. Deve. Isso aqui é o inspetor de umidade, né? Inspetor de umidade. Olha aqui minha câmera termográfica. Isso é novo, isso é tecnologia, cara. Isso é muito massa, velho. Esse martelinho aqui é o que você tem também, né? Boa. Percussão. Tá vendo aí? Você estava um dia desse com o salto do seu calçado batendo assim. Aquilo ali é um negócio de. Ô, Felipe, eu vi que salto. Você viu? Ô, Felipe, é porque às vezes a gente improvisa, né? Claro. A gente, com certeza. Qualquer lugar que a gente vá, Felipe. Felipe, você é assim, qualquer lugar que você vá, você fica olhando para ver se encontra algo. É natural. Eu fico imaginando. Felipe, a minha mãe hospitalizada. E eu caminhando. Eu tô achando que esses engenheiros de patologia. Turismo patológico. Felipe, e a mãe hospitalizada? Diga aí. Quando você anda, o som cavo. Você vai deixar quieto isso? Não, peraí, manhã. Só um pouquinho. Ele anda até armado, né? Não, e assim, tem os nossos amigos pedrosos, né? Com a Hard, eles têm esse canivete. Também levo para as inspeções. Só isso aqui no meu bolso eu já faço inspeção. Eu faço muitas coisas das minhas inspeções, eu faço só com isso aí. Hein, Felipe? Bem leve. Bem levinha, né? Então, não sei se a câmera vai pegar aqui, mas ela... Isso. Então ela pega a diferença de temperatura, né? Tem uma técnica para usar, o horário para usar. Já né? está com diferença de temperatura? Deixa eu ver. Você tá quente, tá vivo. Tá vivo. Dá para identificar. Caramba, velho. Você vê, né? Rapaz, ele anda preparado. Gente, isso aqui não tinha ensaiado, não, viu? Não, tá aqui. Isso aqui, eu provoquei porque eu sou um cara de provocações, viu, Felipe? Eu tenho também. E principalmente o que eu não entendo, aí eu provoco. É claro, você vai nos lugares, tá com sede, não tinha um copinho. Rapaz, Natinha, você tem que fazer um curso Esse com o copinho Felipe. eu não tenho. Ô, Felipe, vamos lá. Esses seriam os itens básicos para um engenheiro começar a atuar na engenharia diagnóstica? Olha só. Para um profissional começar a atuar na engenharia diagnóstica. Para você começar a trabalhar com inspeções, com vistorias, cuidado para fechar, tá? Porque ele... Isso, amor. Deixar aberto. Porque assim, para você atuar nessa área, tem um caminho. A gente pode dar um caminho certinho aqui para começar, tá bom? Mas temos Boa pergunta. Mas temos de equipamento mesmo, um celular, tá? Já te ajuda demais, se você saber aonde olhar, tá bom? Como eu trabalho muito com revestimentos, então sempre tenho ou esse martelo ou aquele que tem pontas de ABS, também é muito bom, né? Certo. Às vezes eu ando com os dois, com um, com o outro. Então, assim, câmera termográfica é um investimento mais alto. Tem umas que acoplam no celular, tem essa. Costumo dizer que você compra quando você puder, a melhor que você puder. Tá? Mas para iniciar, você pode. Para iniciar, gente, você precisa... Tem vontade. Iniciar, gente. Porque você pode locar equipamentos, sabe? Você pode contar com parceiros, com amigos. Por isso que é a Depat. Por isso que a gente tem uma rede
de apoio. Por isso que nós estamos onde estamos, porque eu sei o que eu vivi para estar onde nós estamos. Então, a gente tinha uma decisão a tomar, o que fazer. Ou continuar o ciclo, ou tentar interromper esse ciclo e fazer algo de uma maneira diferente. Então, quem quer, hoje, consegue ir muito, tá? Um martelinho desse é barato, dá para você ter na bolsa, porque você já consegue, pelo menos, verificar concavo, que é umas coisas que te mostram de uma maneira muito interessante. O celular hoje capta já as fotos, tira fotos interessantes, mas tem que aprender a como tirar foto, né? Só tirar foto. Eu gosto da lanterninha, mas o próprio celular tem uma lanterna que já vai te ajudar bastante, né? Então, assim, eu não ando, geralmente. Eu fui porque eu tinha hoje algo com umidade. Então, você tem ali para você observar. Mas que também não é nada de absurdo. A câmera termográfica fica muito legal. Vamos lá. Isso aqui para utilizar. A gente tem uma infiltração aqui nessa parede do ar-condicionado. Então, você vai passando esse equipamento e onde tiver saindo a umidade, ele detecta. Explica. Eu gosto muito de trabalhar na área da investigação. É o que eu sou mais fã, né? Porque, assim, você tem... Então, vamos lá. A engenharia diagnóstica, então, ela vai ver o paciente, que é a edificação. Pode ser que ele tenha já doenças ou não, que a gente chama de sintomas, sinais. Se ela não tiver nenhum sinal, você vai fazer uma análise de inspeção predial, um check-up. Pode ser que o final seja, o prédio está ok, está excelente, esse é o mundo ideal, né? Ou já tem sinais. Então, o principal que você vai fazer, que a gente chama de anamnese, é ouvir de quem usa a edificação. Qual é o problema, desde quando aconteceu, o histórico da edificação, você já começa, então, a observar, tá? O grande equipamento para você começar na engenharia diagnóstica, para você fazer uma inspeção, para você prestar uma consultoria em patologia, para você fazer uma investigação, sabe qual que é? É você conhecer o sistema da edificação. É você conhecer como se constrói. É possível, vamos lá, inspecionar um revestimento de fachada se você não sabe como que executa um revestimento de fachada? Então você tem que se debruçar antes no como construir. Aí sim, ao começar a ouvir os problemas, ao começar a ouvir a anamnese, você já começa a entender o que está acontecendo. E aí então você vai para a investigação. Na investigação, todos os resultados, eles são informações. Nós temos que ter uma visão holística. Com essas informações, nós reunimos e aí, comparando elas e tabulando, você começa a chegar no teu diagnóstico. Por experiência, começa a ficar cada vez mais fácil. Se chegarmos, então, numa consulta médica e ele foi lá, o doutor, a doutora, fizer a análise inicial, verificar sua pressão, verificar ali a parte da oxigenação do sangue, sua temperatura e os teus sintomas, ele já direciona para ali, para algo que está acontecendo. Então, beleza, olha, então é bem provável que você esteja com essa doença. Vamos lá. Vamos, então, fazer exames. Aí que determina exames. Então, não é para você sair apontando a câmera termográfica para tudo quanto é lado, batendo tudo que é canto, usando equipamento tudo que é canto. Você vai usar o que for mais adequado. Certo. Se eu usar esse equipamento e colocar na minha parede, muitas vezes você já sabe que está úmido. Você já sabe que está molhado. Mas, qual que é o foco? Está vindo de cima para baixo? Está vindo de baixo para cima? É isso que eu quero Então, saber. quando você começa, dentro desse cenário, a entender o que está acontecendo e a tabular toda a sua parede e começa a fazer as medições de umidade, você começa a tendenciar, tá bom? Qual é o local que está mais úmido, qual é o local que está menos úmido. Então, muitas vezes, pode ser que seja uma umidade ascendente, ou uma umidade vinda de percolação através da laje. Então, todos esses cenários, visto interno, externo, te dá base. E quando você usa equipamento, também te dá subsídio técnico para referenciar o seu relatório final. Porque no fim de tudo, você vai entregar papel. Papel que tem que falar por si só. E muitas vezes tem que deixar claro, né, o que é ali. E aí, contra números, fica às vezes muito mais fácil um argumento para depois ficar registrado. Então você usa equipamento, tira uma foto, registra. E tem outros, né?
ter uns ensaios mais aprofundados. Eu gosto muito de abrir janela de inspeção em revestimento e em concreto. Então, eu tenho uma serra-copo, uma furadeira, uma marreta, uma telhadeira. Que massa. Vacilou comigo, tô abrindo o buraco lá. Por pouco ele não trouxe uma serra-copa. Tá não ainda dessa bolsa, Felipe? Não tá. Pouco, rapaz. Por pouco mesmo. Mas inclusive a tá no porta-mala do carro da Natália. Tá tudo lá, com certeza. Imagino. Isso é quando a gente se apaixona, ou seja, faz a coisa com prazer. Né? Você vai... Felipe, voltando a fita um pouco, há uma visão sua. Tá. Muita coisa que acontece, que hoje é identificado pela engenharia diagnóstica, não seria fruto de um trabalho mal feito. Ainda existe muita coisa mal feita por aí afora, na parte da construção e tudo. Estou fazendo isso sem querer caçar bruxa. Não é a ideia da gente caçar bruxa, mas é exatamente ter esse cuidado. De cara, eu sei que já existe muito equipamento, muita coisa. Por exemplo, fazer um assentamento de um piso, coisas que o piso fique melhor assentado para depois não ter essas deficiências. Soncavo. Soncavo, que eu não entendo de nada, só sei que é cavo, ela está dizendo. Mas eu quero dizer o seguinte, ao seu ver, tem melhorado também o processo na base para evitar esse tipo de problema, porque se for feito mal feito, indiscutivelmente vai precisar de chegar nesse ponto. Algumas edificações, eu tive agora recentemente em uma que eu fiquei incrível como é que aquela edificação ainda existe, né, Nathan? Assim, um negócio totalmente... Caramba! Eu acho que o engenheiro diagnóstico, ele podia ter vindo aqui sem ser fazer diagnóstico. Tem ensinado o cara a fazer certo. Tem melhorado? Olha, é fato e perceptível que as construções parecem durar menos do que duravam antigamente. Caramba! Não é? É muito louco isso. Parece que melhoram os processos, melhoram a tecnologia, mas o resultado parece ser aí uma questão de redução da qualidade construtiva. Mas só quem teve no canteiro de obra sabe o quão difícil é construir. Ô, Felipe, aí você alega a execução ou a qualidade do material? A qualidade da execução ou a qualidade do material? Ó, eu gosto muito de tríade. Tá? Então eu tento reduzir aí, como acaba pegando a mania de professor, então a gente tenta reduzir algumas coisas para facilitar conhecimento e gerar aí entendimentos mais simplificados. Não que sejam simples. Mas são os 3 P's. Conhece os 3 P's? É a tríade. Tudo que é tríade é equilíbrio. Então precisa de equilíbrio dos 3 P's. E esse é o meu foco. Pessoas, processos e produtos. Pessoas, processos. Produtos muito bem concebidos e muito bem produzidos. Com uma metodologia incrível, um passo a passo de como se construir. Processo. Com pessoas não treinadas, não vai dar certo. Pessoas altamente treinadas e capacitadas para fazer com uma metodologia, um processo incrível, organizado, normatizado, referenciado, com produtos inadequados, também não vai dar certo. Também não vai. E se você fizer qualquer uma dessas junções que os 3 não estejam em equilíbrio, não vai dar certo. Agora, os produtos, eles acabam tendo a menor participação no protagonismo dos erros. Porque as fábricas acabam tendo maior controle. Um produto de impermeabilização, um produto cimentício, ele tem a tendência de ter um controle maior. Tá? Não que seja livre de problemas, óbvio. Mas ele tem a tendência. O que acontece muitas vezes, que acaba caindo para a mão de obra, para as pessoas, é que falta ainda muitos treinamentos e controle chegar para quem está na linha de frente. Então, o produto acaba tendo uma função mais reduzida. Em alguns cenários, quando ele dá problema também, é um problema seríssimo. Agora, o que acontece muitas vezes é a utilização do produto inadequado para aquele uso, que está no processo. O produto ele é bom. Faz do jeitinho brasileiro e aí bota ele de forma inadequada. Tá, imagina, o meu adesivo é incrível, só que ele tem que ser colado sobre uma superfície limpa, isenta de pó e de gordura. Foi feito isso? Será que foi feito isso? Entende? Agora, onde eu posso trabalhar? Onde é o meu foco? Como Felipe, como profissional da área. Espero que os produtos tenham a sua qualidade,
sejam desenvolvidos e tenham controles. E quando não tiverem problemas, parece que teve alguma época aí que as cerâmicas deram muito problemas de desplacamento e teve aí um protagonismo numa falha de construção. Existem as cerâmicas que têm uma expansão por umidade maior, uma falha de produção, que você faz um ensaio e verifica que ela tem uma expansão por umidade maior, chama de EPU, e isso pode ocasionar uma queda de fachada. Desplacamento. Agora, aonde eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar nos processos, tá? Organizando processos e muitos... Está aí uma área inexplorada ainda. Muitos engenheiros diagnósticos, patologistas podem trabalhar dando consultoria para construtoras. Porque como a gente estuda a doença, a gente pode, então, voltar e mostrar aqui que vocês podem melhorar. E nas pessoas. Porque se a gente melhorar a capacidade das pessoas em executarem o trabalho, e às vezes eles não fazem, às vezes, porque não foram capacitados para isso. Não, isso é muito importante você falar. Eu acho que esse P é um P, os outros também importantes, mas esse P eu acho que ele tem um peso muito grande, tanto na capacitação, no treinamento e tal, e no tratamento. Valorização. Porque, assim, valorização. Natinha, de vez em quando, tem assim, algumas situações, como a engenheira que cuida de uma área de assistência técnica de uma construtora, de situações que quando vai lá olhar, de repente o operário, né, ele, por maldade, às vezes está chateado com o mestre, brigou com o pedreiro, parará, pau. Por exemplo, vai lá e entope a tubulação do sanitário, entrega o apartamento, está lá o problema, e vai atrás e lá vai ela para fazer a diagnóstico, né? Quando vai estar um problema que é questão do P de pessoas, que aí a valorização, o tratamento, a forma e tal, a conscientização. Penso eu que também a vistoria, porque eu acredito são que os no 3 processo... Cs. Os 3 Cs, né? Tem os 3 Ps e os 3 Cs. Você tem os 3 P. Aí quando você pega pessoas, aí tem os 3 Cs. Certo, e os 3 Cs. Capacita, confia e confere. E confere, olha. Mais do que confiar, é conferir, né, Felipe? Então vamos lá. Primeiro capacitar. Não dá para você conferir sem capacitar. Você não me falou que não era para fazer isso, que não podia jogar ali. Então você parece que é simples. Mas você capacita. Não pode a ordem tem que ser jogar entulho ali. E como é que você lida com a teimosia dos profissionais? Aquele que sabe de tudo e agora você está ensinando a ele a fazer de uma maneira diferente. Como é que você lida com esse profissional? Como que a gente lidaria com o nosso filho de 7, 8 anos querendo nos ensinar o que é a vida? Não é fácil. Não é fácil para eles. A gente tem que lidar com respeito. Primeiro ouvindo. Porque imagina, quando nós estivermos com 30, 40 anos de experiência numa área e vir alguém que nunca concluiu uma obra dizer pra gente, você tá errado, é assim que faz. Naturalmente o escudo levanta. Então, quando a gente tem respeito, quando a gente acompanha, quando a gente mostra, isso reduz. Agora, claro, aqueles que não souberem lidar com no extremo, com as mudanças, gente, né? Vai ser reposicionado, vai fazer uma outra coisa, você vai conduzir de uma outra forma. Mas muitos do que eu faço, nós fizemos treinamento agora, essa semana, com mestres de obras de uma construtora, de uma empresa de recuperação de fachadas, a grande Serpol, que é parceira nossa. Foi incrível, foi a primeira vez, confesso, que eu ministrei um curso sobre patologia e revestimento de fachadas, o mesmo conteúdo que eu dou para engenheiros e arquitetos, e nós demos para uma equipe de mestres de obras. Tinha também engenharia lá e tudo. A galera com mais de 20 anos de experiência, com 10, com 15, e foi incrível ver eles que nunca tinham ouvido falar o termo patologia das construções, assim, ou outro e tal. E eles terem esse contato com a parte técnica. Mostrei para eles o que é uma norma técnica, e eu ver o brilho, sabe? Mas eu acho que a gente tem que... Vai ter sempre as diferenças, mas quando a gente trabalha com respeito, eu falo porque já são 2 décadas, né? Trabalhando com a mão de obra, conversando com eles. Quando você mostra com respeito, fala, eu sou muito mais novo que você. Eu tenho certeza que você faz a vida inteira e fez bem feito. Chegou até aqui, não é à toa. Só que tem um detalhe que às vezes a gente precisa mostrar para eles. O cimento, ele continua cinza. A argamassa continua cinza. Pozinho, mas mudou de 20 anos para cá. O tempo de batida, a química, a cura, a velocidade da obra. Então, assim, não é que você fazia errado. Entendi. Só que agora, preciso que você faça diferente.
porque mudou a química. O louco é que se a gente... Eu vi uma vez, não sei aonde isso. Se a gente ressuscitar, tivesse esse poder, alguém da tecnologia que morreu há 40 anos atrás, ressuscitasse e trouxesse agora, talvez ficaria perdido. Talvez entraria na mesa, não saiba nem... Não tenho a menor dúvida que ele ficaria perdido. Não conseguiria fazer nada, e era o Primeiro cara da tecnologia. Ele encontrar essa mesa de toque aí, né? Pegava ali, falava, calma aí, parou. Agora, se a gente ressuscitar um mestre de obras que faleceu há 40 anos atrás e trazer ele de volta agora, ele vai ver bloco, vai ver concreto ainda, vai ver cimento ainda. Só que há coisas que se fazem hoje que precisaram se alterar por causa da vida. O tipo do cimento, a argamassa, a velocidade de uma obra, a agilidade dos processos, a qualidade até, ou o tipo dos profissionais que estão ali trabalhando. Só que parece que é a mesma coisa. Em muitas horas. Né? Mas esse defunto ia estranhar. Quando ele encontrasse o engenheiro de patologia, quem é esse? Porque na época dele não tinha, né? Lógico que não, já riram da minha cara quando eu falei que eu trabalhava com patologia das construções. Já, né? Já riram, né? Já, imagino mesmo, cara. Porque assim, como em qualquer área, você tem que ter muito fôlego, né, Felipe? Sim. Para levantar a bandeira e adiante. E eu penso que essa área, ela é realmente uma área que precisa disso para desmistificar. Só que não é uma área de apontar dedos. Tá, entendi. Eles também tomar cuidado. Mas é pela falta de conhecimento, as pessoas às vezes não, né? Mas não é uma área também que a gente pode... Só porque a gente estudou algumas doenças, estudou alguma coisa... Olha lá, tá errado. Olha, não tá construindo errado. As construtoras estão construindo errado. A culpa é desse. Olha que absurdo. Calma aí, gente. A respeito, né? A trabalho. Se aconteceu algo na construção ali, alguém fez ali. Sim, e tem muita coisa que não é porque ferrado, não. É porque é o tempo, né? E assim, a gente não precisa... mas se vocês ajudarem a trabalhar corretamente, não vai ter mais problema patológico, então vocês não vão ter mais trabalho. Não, pelo contrário. Se todo mundo construísse perfeitamente, seria incrível, claro, que não teria os problemas gerados pela construção. Mas tem um detalhe, ainda há muitos problemas que são gerados por quem usa. Usa o teu carro de maneira inadequada. Começa a usar teu carro e anda na segunda marcha até 150 por hora. Lascou. Não troca o óleo conforme está no manual. Não repõe a água do radiador. O carro pode ter sido construído muito bem, mas não foi usado. E mesmo assim, se usarem direito, as construções vão envelhecer. Os materiais, eles não são eternos. Vai ter que trocar o selante, vai ter que revisar o rejunte, vai ter renovação. E aí entra a nossa área, para saber como fazer, estudar inovações, novas formas de consertar problemas. Se não lavar a fachada, acontece o quê? Dos prédios. Se não lavar a fachada, ela vai ficar contaminada. Tá? Então a gente fala que a lavagem é de descontaminação. Então ela fica contaminada com a fuligem, ela fica contaminada, ela começa a ficar ali com fungos, bolores, então você tem ali toda uma... vegetação. E acaba no nível maior. E é o seguinte, se não está lavando, não está renovando a pintura, não está renovando o rejunte. Então, se não está lavando, que é o mínimo, porque ao lavar você já começa a identificar outros pontos ali, né? Que tem na fachada. E hoje a gente percebe que como muitas edificações não fazem essa manutenção, né? Essa lavagem. Não fazem. Eles não veem isso como uma necessidade, como uma importância. Ela pode até ver, mas aí você vai estar num ambiente maior, né? Se a gente pegar ainda a questão de condomínio, que é uma área enorme, muito bacana a ser explorada, é uma questão monetária. Tá? É custoso manter um condomínio. Só que é mais custoso ainda não fazer a manutenção do condomínio. Por isso que hoje até existem essas leis, né? Da periodicidade e da manutenção predial, né? Da inspeção predial. Existem algumas cidades, a lei da inspeção predial, existe a norma técnica... Aqui em São Paulo tem? Não, não é lei. Não é lei. Existe a norma técnica que organiza a manutenção, que é a 5674. Tá? Em São Paulo, acho que São Paulo tem uma lei que é até de pintura de fachadas a cada 5 anos e tudo. Só que na boa, gente, a gente tem que fazer por investimento, né? Por cuidado, por preservação.
Mas é difícil mesmo. É então, difícil. a gente ainda acaba atuando muito quando o problema está bem mais sério. Tá? Mas é complicado. Porque como é que está a condição dos condomínios? Os planejamentos financeiros. Tá? Agora, a questão do entendimento. Está melhorando, está crescendo. Então, tem uma área muito inexplorada ainda, porque tem muito condomínio, muito edifício que precisa desse cuidado. É verdade. Que precisa dessa atenção. Isso é fato. Lá em Maceió já tem uma lei municipal que determina essa periodicidade das inspeções prediais. Isso é bom. E assim, e aqui é que a gente vê que a maioria dos prédios não fazem, né, essa inspeção, só vão fazer porque vão receber uma multa, que não deveria ser assim, né? Deveria ser a título de conscientização ou quando acontece alguma tragédia. Quando chega a começar a desplacar os revestimentos, enfim. E casos de situações que a gente já vê acontecer aí pelo Brasil, né, Felipe? Eu defendo a tese de que um condomínio ele precisa ter também 3 coisas. Boa. Tá? A assessoria administrativa, jurídica e técnica. Hoje em dia, a administrativa já é comum. Ninguém já viu algum condomínio perguntar, vamos ou não vamos ter uma assessoria administrativa? Não. É só qual é que oferece melhor benefício, a que cobra menos, enfim. Todo prédio tem uma assessoria jurídica. Não fazem nada sem um advogado, e tá certo, né? Tanto para qualquer questão. E a técnica? Se todos os condomínios já tivessem incorporados uma assessoria técnica constante, consultoria técnica em condomínios, né, o que chama engenharia condominial, mais focada, aí sim, ainda mais focada em pessoas, né, nos detalhes de prever situações, de analisar, de estar no dia a dia do condomínio, assim como um administrador, assim ali como um consultor jurídico, certamente nós teríamos, pelo menos os gestores teriam a possibilidade de tomar a decisão se faz ou não uma solução de um problema agora, uma intervenção agora. Então, precisa mais disso. Lei é boa? É. Mas se os condomínios quiserem fazer um laudo para atender lei, somente? Certamente vai encontrar algum profissional que vai entregar só para atender a lei. Agora, quando o laudo é para que eu quero cuidar do meu condomínio, a concorrência ela é outra. Ela passa a não ser mais só de grana. Sim. Eu quero saber, geralmente... Qualidade. Se nós tivéssemos... Olha, pensa comigo. A gente trabalha muito associado à parte de medicina. Faz essa associação para ficar até mais fácil para quem ali não é leigo. A gente faz concorrência quando tem um problema de saúde? Para saber qual médico vai nos atender? De jeito. A gente vai em quem a gente confia. Engenharia diagnóstica, sabe como que se vende engenharia diagnóstica? Patologia das construções, consultoria, não importa. Você pode ter 1 dia ou 30 anos, dependendo do que você vai vender. Confiança e credibilidade. É isso. Tá bom? Eu preciso achar mais alguma coisa para virar 3, né? Porque só tem 2. Mas isso, vou achar. Se tiver ideia, me fale. É isso que eu ia falar. Mas conclua. Não, é isso. É isso que eu ia falar, da assessoria técnica, né? Que realmente é muito interessante isso e que às vezes só é procurado lá no último apuro, né? Quando não tem saída. Alguns empreendimentos empresariais, eles já têm essa assessoria técnica. Eu digo isso que lá em Maceió eu já vi assim, uns 2 empreendimentos comerciais. Aí eles têm a assessoria técnica na área de engenharia. Mas os residenciais eu confesso que eu desconheço. E poderia ter, e tem muito campo. A NBR 16280, que é a de reformas internas. Se eu sou síndico e eu não sou técnico, como que eu vou liberar ou não uma obra dentro de um apartamento? Ah, mas tem uma RT, tem lá alguém que já é responsável, uma RRT. Mesmo assim, é melhor que alguém técnico veja e avalie isso para mim. Eu faço trabalho aqui em São Paulo, mas mais para ambientes corporativos, que ainda tem engenheiros no ambiente corporativo. Mas mesmo assim, eles nos contratam, porque nós somos especializados, para analisar as grandes reformas e verificar se está interferindo. E no condomínio, que tem mais? Já viu algum síndico que é administrador? Fala, não precisa de administradora não, porque eu sei, eu cuido aqui. Não mais. Não tem isso. Você tem algum síndico advogado que fala assim, não, eu cuido, eu sou advogado, eu faço aqui alguma coisinha. Agora, dá um engenheiro, um síndico que é engenheiro, um conselheiro que é engenheiro, fala, não precisa contratar ninguém para comprar aquela obra.
Nós temos aqui o morador, o síndico que é Fulaninho. engenheiro, ele dá uma olhadinha. É essa mudança de percepção que a gente vem ao longo do tempo tendo que mudar, sabe? Esse item aí, assessoria técnica, aí eu faço uma provocação aqui. Lá em Maceió, para quem não tem e está buscando, tem a Renge. Total. Renge, que inclusive patrocina esse episódio, que é uma empresa voltada à engenharia diagnóstica e arquitetura popular. E esse episódio também tem um patrocínio do Verde Vivo, que há mais de 40 anos desenvolve paisagismo para os grandes empreendimentos de Maceió e do Nordeste. Um negócio impressionante. E aí a minha pergunta é, falando na assessoria técnica, em São Paulo, quem é que poderia ser encontrado para fazer esse trabalho aí? Olha só, aqui em São Paulo tem muitos amigos que fazem, né? Temos consultores incríveis. Tem o meu escritório, FSL, que é um escritório voltado exclusivamente para consultoria técnica, né? Em patologia das construções. FSL, F de quê? FSL, depende. Se for no churrasco, é farofa, salada e linguiça. Gostei. Depende. E se for na assessoria técnica? Não, mas nasceu do Felipe Silva Lima. Né? Então, é meu nome. Ela gostou, viu? E ela gosta dessas, assim. E a gente vai mudando ao longo do tempo. Procura o Felipe Lima para ele fazer uma siglazinha para Renge. Ele gosta dos 3 pilares e tal. O cara é criativo, ele é criativo. Farofa, salada e linguiça foi ótimo. Gostei. Mas o que a gente gosta muito de trabalhar é família, superação e lealdade. Esse é o nosso DNA, essa é a nossa marca. Tudo que a gente faz com base nisso, né? Família, a gente faz em família, de verdade, né? Até a minha esposa, a Pri, que tá com a gente. Boa. Sócia e trabalha na parte cuidando administrativa, financeira, que é um detalhe que muitas vezes a gente peca nos nossos escritórios, por sermos muito técnicos, tem que ter alguém cuidando dessa parte. Coloca engenheiro para cuidar do financeiro, rapaz. Eu acho que assim, eu não sei se dá certo não. Então, se ele for até se ele for específico para cuidar do financeiro, o problema é que nós acabamos cuidando que eu quero abrir buraco na parede. Então, assim... A cabeça tá focada... você gosta daquilo, você é apaixonado. Eu tô brincando, os engenheiros são super inteligentes, na grande maioria são muito inteligentes. Total. E no financeiro, minha mulher, inclusive, eu passei esse cajado para ela já faz um tempo assim, eu não mexo. E ela faz muito bem. Aí eu fiz uma provocação, porque eu sei que realmente consegue desenvolver. Mas, Felipe, sobre a desenvoltura da engenharia diagnóstica, falando dos tempos atuais... Eu acredito que um elemento importante que tem contribuído são as redes sociais, é o digital, é o virtual. Fala para a gente do papel do ambiente virtual para a engenharia diagnóstica. Eu já dei o spoiler. É construção de confiança e credibilidade. Basicamente isso. A gente precisa, dentro do nosso trabalho, construir a nossa história. E a gente tem hoje uma oportunidade incrível de construir essa história com uma rede chamada aí a tal da rede social. Então, o que eu falo pro pessoal tudo que você faz precisa, então, inspirar e vender confiança e credibilidade. E não é em marketing. O marketing, ele é importantíssimo, vital, desde que ele mostre algo que você consiga entregar. Real. Porque papel aceita qualquer coisa. Falar, até papagaio fala. Então, a gente pode criar histórias incríveis. Ele é ótimo. Mas, agora... Essas analogias, assim, mas é verdade. Agora, assim, nós estamos falando, não estamos vendendo com todo o respeito do mundo, mas nós estamos vendendo consultoria técnica. Isso é pesado. Tá? Isso não é um produto que eu não gostei. É difícil ter igual. Não existe uma consultoria igual a outra. Então, as redes sociais nos conectam. Nós estamos aqui por causa de quê? Das redes sociais. Eu posso falar da Renge? Com certeza, por favor. Eu posso falar da Renge porque, assim, construiu confiança e credibilidade. Mas como? Quando você consegue conectar com uma pessoa que ela se associa, ela entra em ambientes técnicos, que ela investe em cursos, que ela está aparecendo. Então, quando você aparece e fala, eu faço isso, e depois você faz isso, você está exposto a alguém vir comentar assim, você fez aqui, mas não fez legal. Olha aí.
Então, quando você se expõe e você, então, se prepara para aquilo, e eu começo a ver que você está vindo para São Paulo, você está indo para cá, você está indo para lá. Quando você precisa de ajuda, você não se arrisca. Você não fala, vou fazer de qualquer jeito para eu ganhar aquela grana. Não, eu vou procurar um profissional especialista para me assessorar. Então, assim, calma aí. Eu estou começando a confiar nessa pessoa. Então, quando você começa a mostrar que você está fazendo, que as pessoas estão te contratando, que isso está gerando negócio real, né? Você, então, por que eu falo real? Porque eu já vi gente tirando foto de prédio e, às vezes, você não foi contratado por aquele prédio. Lógico, não existe. Tá? Então, só pra assim, dizer que foi, né? não precisa. Você pode ser claro no teu propósito. Eu falo, pessoal, tô passando aqui na rua, tô vendo esse problema aqui. Olha isso aqui, vamos comentar sobre o problema, não vamos criticar quem tá fazendo ou não. Mas quando é real, aí começa a construir credibilidade. Calma aí, ela faz isso. Pense comigo, o que você faz dentro de um cenário, a tua história de vida gera credibilidade. Se você fala, olha, eu há tantos anos trabalho numa construtora, trabalho no departamento de assistência técnica. O que isso gera para mim? Credibilidade. E se você posta uma foto, você há 10 anos atrás, com capacete, do lado de uma obra que estava lá, opa, olha a construção da credibilidade. Então, as redes sociais tornaram isso possível. E tornaram possível de um ver, de outro acompanhar, de um mostrar. E haver essa comprovação. E vai crescendo. Mas se expor, que as redes sociais é exposição. Sim. Tem os seus prós e contras. Com certeza. As avaliações, né, variam muito, mas as depende redes da sociais mente. cresceu demais, né? A nossa área é pelas redes sociais. Eu acho incrível. Felipe, de lá para cá, quando a gente se conheceu para cá, a gente tem visto a evolução e surgiu a Adapt. Adipate. Adipate. Acho que essa é essa pergunta que eu acho que você ia fazer, Adepate. Né? Também. Adepate, Ia falar disso, ia falar de outras coisas. Mas Pronto, vamos falar logo então da Adepate. complementa essa Adepate aí. Porque assim, eu inclusive até fiquei com ciúmezinho, porque antes eu ganhei um boné muito bonito e agora eu queria ganhar um boné desse, mas eu não sei como é que eu faço, tá? E aí, Renata? E aí, Felipe? Diga aí. O que é que você faz? Tá garantido, né? Tá garantido. Como é que você vai resolver esse assunto? A gente resolve rápido. Cadê o boné da Range também? E o negócio Não da fiz Range? ainda, fiz É um o- absurdo, ela fez, não A trouxe. garrafinha não trouxe. Na verdade, Tô brincando, você acha que eu vim Felipe. aqui sem um boné, né? Caramba, Vocês não acham? acredito. Só que, calma aí eu já não sei, né? Se Ele a ia Renata, medir o tempo da se a Renata. Renata... É todo se a- seu esse se a espaço, Joana- Felipe. Caramba, Não, não eu acredito, eu não vou acredito boné pra não. vocês, né? Cara, velho, então, Você cara, acha, eita, meu Que irmão. lindo. E eu vou Felipe. até pegar o boné pra falar um pouco Fale. sobre o que Fale. né? Então, A debate explicar o que- depois vai ser de vocês, né? Só pra eu não tirar o meu boné, Tá porque certo. senão vai bagunçar meu cabelo. Meu cabelo Ah, tá um pouco lógico. A gente bagunçado, entende. Eu também então- não vou colocar esse seu agora pra não bagunçar o meu. Tá bom? Então, assim, isso aqui é um presente pra vocês. Que com lindo, com Felipe. todo carinho, tá bom? Todo carinho A mesmo. Renata, que é membro da Depate, Sou, né? sim. Então, assim, eu sou apaixonado pela patologia, gente. Por tudo que ela proporciona, né? Eu vivo isso, vi esse crescimento, vejo essa galera linda chegar e tenho como propósito, vamos chamar assim, né? E gosto desse propósito de auxiliar essa galera que está chegando. Talvez eu não tive tanto suporte, talvez, apesar de que no meu trabalho eu tive total suporte dentro do meu patrão, do meu grande mentor, mas como um todo, principalmente nesses últimos anos, né, nos últimos 4 anos ali, quando eu fui recomeçar transição de carreira, eu vi vocês comentando no podcast, vocês falam muito, né, que existem algumas transições que elas são organizadas e algumas transições que você é obrigado a fazer Sim. mediante as coisas que acontecem na vida. Na vida. E aí você faz como de uma maneira pesada, ou você assume como uma transição, você assume o comando e passa a fazer de alguma forma diferente. Enfim. Mas dentro desse cenário, eu falei, não podemos ficar sozinhos. Não precisamos. Não precisamos ficar só. Então, eu montei meu escritório e entendo que tem mercado para todos. Porque se todos os prédios no Brasil pedirem uma inspeção predial, não tem para atender. Felipe não consegue. Ninguém, não. Ninguém, não tem. Ninguém. Se todos que hoje estão aí, não tem. A gente não atende. Tá? Se todas as construtoras pedirem projetos especializados, não tem quem atende. Entende? Não tem. Então, assim, tem uma área de muito crescimento ainda. E aí, nós montamos um grupo de apoio, principalmente nas redes sociais. Boa. Então, nasceu dentro das redes sociais. Que hoje, que era a academia da patologia,
né? E que nós aí, conversando até com os maiores especialistas, os maiores nomes da patologia no Brasil, os grandes mestres, né? Que, pelo amor de Deus, nem imaginavam um dia conversar, sentar na mesma mesa, né? Coisas absurdas, porque a gente vive num nicho e dentro do nosso nicho você tem as pessoas que começaram essa história, que estão aí, né? Que levantaram as bandeiras, que estão aí, estão vivos ainda e vivendo plenamente e com muito conhecimento técnico. E nós, então, vimos que o nosso trabalho era maior. Então, para nós, é família, sabe? É conexão, é uma comunidade de profissionais. E aí, nós, hoje, é amigos da patologia. E quando nós fomos trabalhar nesse novo logo, né? Que eu queria algo mais simples, mais... fomos muito felizes, né, com a equipe que nos deu suporte. E a gente, quando veio aqui, que a gente enxergou? Eu gosto muito do círculo. Porque nós temos que ter uma visão 360 das coisas. Sim, né? muito bom. Nós temos elos. A gente está conectado, elos de uma corrente, sabe? A gente trabalha na DEPAT, então, em 3 pilares. Tá? 3. Networking. Tá? Boa. Que é as conexões. Conexões de negócio. Nós trabalhamos com educação, aprendizado mesmo, cursos, treinamentos, mentorias. E não é eu. Não. Todos com todos. Espaço para todos colocarem o que você tem de melhor. E empreendedorismo. Boa, cara. Porque é uma área onde as pessoas, muitos engenheiros, foram para o mercado sem ter condições de conseguir o emprego que tinha-se antes. Então, vê como uma oportunidade de desenvolver o teu escritório, de criar a tua marca, de trabalhar. E dá para todos trabalharem. E família, né? As amizades. Boa. E se você pegar o T, para mim simboliza o amor. Cara, é porque representa a cruz. Parece uma cruz, né? E não uma questão religiosa, mas uma questão de amor. Tá. E essa linha aqui é a nossa tripline. Sempre estamos no ponto A, indo para um ponto B. Que massa, velho. Então, assim, para mim, acho que até é bacana explicar, que eu olho para esse logo e representa muita coisa, sabe? Que lindo. E a gente, tanto é que a gente começou, oficialmente, o meu sonho para esse ano... Diga aí. O meu sonho para esse ano, enquanto... Eu brinquei, viu? Não, mas já estava aqui separado. Não, mas sinceramente eu brinquei porque eu gosto de provocar, assim. Mas... Olha só. Gratidão. Nós nos encontramos aqui no The Cast um dia antes de fazermos nosso primeiro evento presencial, aqui em São Paulo. Depois desse, nós fizemos um de 3 dias... em julho. Foi maravilhoso. Que foi super legal. Depois disso, nós fizemos um em Curitiba. Eventos. Depois nós fizemos um em Salvador. E já estou com a agenda, já montei minha agenda para o ano que vem para fazer mais 6 eventos. E em 5 fora de São Paulo. Porque nosso objetivo está em abraçar as pessoas, sabe? Sair do digital e se conectar com as pessoas. De novo, com uma grande rede de network. Todos em alto nível é o nosso lema, se a gente pode dizer. Então a gente é uma empresa que gera essa condição, essa possibilidade de compartilhamento de informações, de conteúdos técnicos, né? Nós damos alguns benefícios, tem um curso meu lá gratuito para quem se torna membro, de 8 horas sobre patologia, tem mais outros 2 cursos meus lá, tem um encontro mensal, tem toda aquela questão, descontos com fornecedores parceiros, mas o principal é você ter um lugar onde você pode conectar com pessoas de todos os estados, de diversos níveis de capacitação que pode te ajudar no teu processo de viver de engenharia diagnóstica, viver de patologia. E eu penso que também, além do mais, Felipe, é essa divulgação desse conhecimento. Não é que abre os olhos para a prevenção, para fazer bem feito, para corrigir e para fazer dentro dessas técnicas todas que facilita, né? Porque se não fosse muita coisa hoje que existe, se não existe, pode ser feito, mas demoraria muito mais, seria feito com risco e tudo Existe mais. metodologia técnica. Tá? Então, dentro desse meu cenário, eu estou como coordenador de uma pós-graduação de patologia das construções. Estamos na 2ª turma. Em janeiro vai abrir a 3ª turma,
pós em patologia. E estamos com o projeto de abrir uma turma de perícia e uma turma de uma pós focada em patologia no concreto. Tecnologia, patologia no concreto. É nessa linha, meus amigos. É crescimento, é trabalhar, é estudar muito, é se dedicar demais, sabe? E é realmente compartilhar conhecimento. Não podemos ser aqueles que agora tá apontando dedos, mas é para fazer parte de um processo, sei lá, trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, faturar, sim, enfim, como qualquer outra área, mas nós somos agentes aí que viemos para ficar dentro da construção brasileira, sabe? Dentro Eita. Vai falar? Não, fale. Eu só ia fazer uma pergunta curiosa. Fala que a gente já está chegando ao final do nosso Eu tô gostando. podcast. Agora, depois que eu ganhei o chapéu, eu queria demorar mais. Eu tava pensando... É que o Fábio não vai passar mais de uma hora, mas senão vai passar mais de uma hora aqui. Não, Felipe, era a pergunta só a questão do apoio público, do ente público, do reconhecimento, da própria instituição de ensino, enfim, no caso, como você falou até, de cursos que são ministrados. Já existe alguma coisa em caminho? Como é que está essa relação de todo esse trabalho com o ente público para o crescimento? Nós temos, não vou dizer público, né? Acho que público eu diz do governo. Assim, governamental. Governamental eu vejo muito pouco, na verdade. Pouco, né? O que se tem hoje são as associações da patologia, tem a Alcompat, que é a Associação Brasileira de Patologia das Construções, faz um trabalho incrível, tá? Tem a Alcompat Internacional, que também faz um trabalho incrível, fazem em conjunto, tem a Alcompat Internacional, tem a Alcompat Brasil. Tem o IBRACON, Instituto Brasileiro do Concreto, né, que faz um trabalho mais focado em concreto, mas também trabalha esses quesitos. Temos os IBAPs, né, o IBAP em cada nacional, o IBAP em cada região, os especialistas também que trabalham nisso, mas são associações e entidades focadas aí às classes de trabalho e essas áreas, que fazem um trabalho espetacular. Os monumentos públicos, no caso, os prédios, enfim, quando precisam fazer as avaliações, eles recorrem já, assim, existe uma prestação de serviço efetiva da organização dos profissionais para o ente público? Sim, quando você trabalha em público, igual aqui em São Paulo, tem o laboratório IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né? Que, de novo, essa área de chamar de patologista, de engenheiro diagnóstico, apesar de ter muitos anos já, acaba sendo mais fomentado agora porque gera maior adesão, sim, então você começa a falar, né? Importante. É importante, mas temos a Falcon Bauer, tivemos a visita lá, tem o IPT, então são laboratórios, aqui em São Paulo, falando a minha realidade, né? E tem vários aí espalhados, tem o IDD, tem mais pro sul lá a Unicinos, que é uma universidade muito bacana, tem o Brasil inteiro, tem grandes instituições que fazem esses trabalhos, e quando esses grandes monumentos, é o que eu tenho visto, tá? Acabam, claro, contratando esses grandes escritórios, grandes laboratórios, mais focado até em laboratório, para fazer essas análises. Que é praticamente a mesma coisa que nós fazemos. Perfeito. Só que nós fazemos, às vezes, num apartamento, né? Numa garagem de um edifício residencial ali na ponta da praia. Tá. Entende? Então, é trazer essa mesma qualidade para o cliente mais tradicional de condomínios. Mas tem que ser cuidado, né? No Brasil aconteceu 2 acidentes na década de 70 que mudaram um pouco aí, vieram ciclos de palestras, que vieram uma parte de entendimento dos problemas, porque na construção, quando acontecem as tragédias, são tragédias bem pesadas, né? Bem pesadas. Ô, Felipe, e a parte de estradas, patologias de estradas? Como é que você vê essa área também? Olha, na nossa pós, até engraçado, até o abraço pro Giovanni, meu chefe de pós, né? Mas tem que ganhar ali. Lógico. O IPOS tem algumas pós-graduações muito bacanas, focadas em rodovias, em aeroportos e tal. E a nossa pós tem uma disciplina, patologia em pavimentos rodoviários. Sim. Exatamente por isso. Porque é uma área também que você pode atuar com muita clareza. Não só as rodovias, como uma área que é a área, não vou dizer as maiores assim, de se trabalhar com a patologia que se tem, que é as obras de arte. Pontes, viadutos. Então você tem, né, os grandes portos, enfim, são áreas importantes para se trabalhar. Na do rodoviário, para você ter uma ideia, sabe tudo que a gente faz de identificação, de análise de trinca? Como que você faz isso em 200 km de estrada? Vai pôr lá gente olhando, batendo e tal.
Existe um caminhão, uma tecnologia, que é um furgão com câmeras e sensores que ele faz a varredura de toda a rodovia e já fornece relatórios incríveis. Aprendi com o Giovanni, é bem legal. Então, são as mesmas técnicas usadas aí para a nossa utilização. Para pavimentos rodoviários, para obras de arte. Onde tem uma construção, precisa ser cuidada. Tá bom? Ela precisa ser cuidada. Então, hoje, há mais claramente quem projeta, quem constrói e quem cuida. Boa. Os três. Os três de novo. E nós podemos estar em tudo. Porque eu posso ajudar quem projeta, eu posso ajudar quem constrói. Aí, Felipe hoje tem uma empresa na área de consultoria. Felipe hoje é professor e coordenador de uma pós. Sim. É isso? Qual é essa pós, Felipe? É pós e patologia das construções, o nome da pós, pelo IPOS. Certo. É sensacional. Né? É EAD, não é isso? É, a distância, incrível. O pessoal gosta demais. A gente tem feito um trabalho incrível. Já está em que turma, Felipe? A turma 3 sai em janeiro. Começa em janeiro já. Começa em janeiro. Tá bem legal. São 2 anos de curso, é? São 20 disciplinas, Sim. Né? Que dá 19 meses aí, né? Contando a primeira até a 20ª disciplina. E que a gente que organizou, tem um time de professores incrível. Abração para todos aí, todos os alunos. Tá? Sensacional. Muito bom. Eu só quero contribuir a minha participação dizendo que eu sou um seu seguidor. E que eu fico olhando sempre suas publicações e tal, as técnicas, obviamente, que nem tudo eu entendo bem, mas eu até conto com o auxílio dela, às vezes quando ela me interpreta, inclusive esses equipamentos e tal. Parabéns. Obrigado. Felipe, eu tive a oportunidade de participar de alguns cursos. Já fui para o seu primeiro evento que você fez. Sim. Aqui. Vim para esse segundo, que foi de 3 dias, assim, e eu fiquei encantada. Encantada pela clareza que você passa todo o assunto, pela espontaneidade. E a gente percebe que realmente você ama o que você faz. E você é um ser diferenciado. Assim, você foi uma das minhas primeiras inspirações para essa área da engenharia diagnóstica. Eu, como você sabe um pouco da minha história, que eu atuo na área da engenharia civil, sim, da assistência técnica, né, da construtora, e a gente fica meio inquieta, querendo mais. E foi quando eu decidi entrar nesse ramo da engenharia diagnóstica. E, assim, você é uma inspiração e quem não segue, eu recomendo, segue Felipe Lima. Diz teu Instagram, Felipe. Felipe Lima, _ENG. Vocês só não vão ver uma coisa lá. ENG. O quê? ENG. ENG. Eu fico feliz, na verdade, eu fico feliz e fico constrangido, assim, sabe? Tipo, eu não sei ainda receber esses elogios de coração. Só receba. Porque não é a intenção de verdade quem pode seguir lá, enfim. O que a gente faz as postagens vai sempre ser um tom mais de entretenimento, sabe? De brincadeira, de deixar mais leve o que a gente faz, né? No escritório, tudo em inspeção que nós vamos fazer, que é pesada, a gente tenta fazer um evento. Então tem que ser animado, tem que ser divertido. É um evento. É o seu diferencial. Não fazer sozinho, fazer em equipe, compartilhar. Um abraço para todos aí do FSL, nosso escritório, né? Da galera que está crescendo, tá trabalhando em conjunto. Nós estamos em São Paulo, temos também em Curitiba um escritório, estamos com parceria em outros estados, estamos indo para outros estados. Então, assim, tá legal de fazer. Mas, assim, me incomoda um pouco, às vezes, as redes sociais, sabe? No sentido... Porque... até eu brigo um pouco, eu não consigo ter equipes de marketing, porque a galera quer que eu coloque o depoimento das pessoas. Eu não gosto de pôr depoimento das pessoas. Mas cada um fala. Quando você gostar, você chama a gente. Eu não gosto. Uma vez perguntou quantas pessoas você já impactou. Eu falei, eu vou saber quantas pessoas já impactei. Elas têm que dizer, mas... E o milagre não está em quem fala, está em quem ouve. Quem sou eu para achar que eu fiz alguma coisa, sabe? A gente só trabalha, a gente só se esforça e eu tento me colocar desesperadamente como alguém apenas que ligou a câmera, que faz as mesmas coisas que todos, que tem as mesmas dores, que se esforça do mesmo jeito, que tem os mesmos sonhos. Mas nas redes sociais é apenas aquele que fala, liga a câmera que eu vou falar. Você é Felipe. Você então não tem essa de sou exemplo, então me siga, vem comigo que é sucesso, vem comigo que você vai ganhar dinheiro. Não. Rapaz, por favor, vem comigo que a gente desse, vai trabalhar, a gente vai se divertir, a gente vai viver a realidade.
as dores, os dramas, os problemas, se ganhar dinheiro, bem, se não ganhar dinheiro, vamos tentar ganhar amanhã e vamos viver. Essa simplicidade que eu acho que é a nossa vida normal, sabe? Não sei, enfim. Eu só quero saber, Maceió, quando é que entra na rota dele? 2024, né? Porque 22 não vai ser mais, terminou, 23 já tem agenda. Os 23 ele só tem 6 meses. Já tem agenda, não. Mas ele só tem 6 meses. E os outros 6? Mas ele já fechou a agenda, ele só Que vai em fechou? 23. Olha, dita. agendas nunca são fechadas, Se né? edita, né? Agendas sempre se editam. Então beleza. A gente faz uma programação baseado no que a galera fez que aí. tinha fechado. Então, ele já tem 6, ele pode ter no mínimo 12, Eu sou ou facinho, quiçá gente. 24, ou quiçá 36, ou quiçá até... Tá, tudo bem, beleza. 48, Se resolve, toda semana em uma dizendo cidade. que vai realizar um evento, mas só isso. Eu tô à Né, disposição. Felipe? Adoro. Se tem uma coisa que a gente adora é fazer esses eventos. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês. Pode falar. Por favor. Na engenharia diagnóstica, a gente tem... Não vou dizer que a gente está lançando, mas é que eu senti algo no nosso coração e nós estamos criando um treinamento para isso. Quem começa na engenharia diagnóstica, muitas vezes pode participar de algumas coisas, enfim, de alguns treinamentos, que já leva a pessoa a vender coisas maiores. E, às vezes, alguns não conseguem. Porque não é fácil. Às vezes, para quem está começando, calma, vai no teu tempo. Porque, às vezes, não é fácil. Talvez a gente não operaria nós, né, uma coisa nossa, com um médico tão jovem. Não sei. Às vezes você vai procurar alguém mais experiente, dependendo do assunto. Então, às vezes você pega um jovem engenheiro, 20 e poucos anos, 25, 26 anos, 23 anos, 24 anos, recém-formado, e será que ele já vai analisar uma estrutura de concreto complexa? Já vai determinar o que está acontecendo com uma fachada? Pode ser que sim, cara, seja incrível, mas pode ser que o cliente queira ou procure alguém mais experiente. Se encontra essas dificuldades, a gente trouxe para alguns da DEPAT. E se você, então, trabalhar para patologistas em algum momento? Começar entendi. a sua jornada, se você não conseguiu montar teu escritório, não tem as condições de montar tua empresa, de investir no marketing digital, de ter suporte financeiro, mas você estuda e detém a técnica de inspeção, de diagnóstico, de vistoria. Então, por que não você começar trabalhando Com uma pessoa mais... para patologistas? E a gente chamou isso, claro, 3 letras, né? Óbvio. De vai. Por que você não se torna um vai? Caramba, ela gosta. Né? Sabe o que Você Porque vai, vai. mano. A gente treina e você Vai. Você, então, se forma um vistoriador e assistente de inspeção. Ah, tá. Tudo Imagina você na tua jornada, vai, se você vem... vistoriador e assistente Isso. de inspeção. Então você vem para São Paulo e você vai ser minha vai por uma semana. Você decorou Já, todos do os farofa, 3 P? já. Todos os 3 P? Ah, você que é do Deus. FSL. Sim, diz, Felipe, vai. Então imagina, você vem para Decorei. São Paulo. Aham. Então, no nosso escritório ainda temos alguns VAIs, um abração para os nossos VAIs, que fazem acontecer. Vistoriador e assistente de inspeção. Então, como vistoria, você consegue fazer uma constatação adequada e traz a informação. Faz o pré-relatório, organiza as fotos, começa a tomar conhecimento dos equipamentos. E quando um inspetor mais experiente vai para uma inspeção, ele leva o vai. Boa. E o vai desenvolvendo. junto até o ponto que o inspetor vai vendo. Agora você consegue ir sozinho, vai começando melhor e tal. E de repente você ganha confiança e na prática, porque numa boa, não vai ser um curso intensivo de 8 horas que você vai aprender a tocar violão, a operar, a nadar, a inspecionar e diagnosticar uma edificação. Ô, Felipe, e quem vai. tiver aqui, quem estiver nos escutando e quiser ser esse vai, o que é que precisa fazer? Olha só, fiquem ligados nas redes sociais. Quem vai montar esse curso vai eu, o Grossi, o grande Marcos Grossi, e o Jonathan, que é o grande vai, que ele trabalha de vai para mim e pro Grossi. Nós dois o treinamos, né? E ele era meu estagiário, se formou. Qual é o período que esse vai precisa passar? Olha, nós vamos trabalhar num curso de uns 3, 4 meses, pra você ter uma ideia. E vai ter uma linha bem bacana. Então fiquem ligados para poder você desenvolver isso, porque... Ou se não quer fazer curso nenhum, ótimo, não estou dizendo... Não é para vender curso. Estou dizendo assim, seja um vai no sentido de você, então, procurar na tua região, já quem faz isso, e se colocar à disposição para trabalhar próximo a essa pessoa, auxiliando ela. Vendo como que ela usa equipamento, em que situação que ela usa. Então você vende o teu serviço,
de vistoriador e assistente de inspeção e vai adquirindo conhecimento até o ponto que você se sente capacitado e o mercado te reconheça, porque você começa a ter credibilidade, você começa a ter portfólio, você começa a ter uma porção de coisa. E quando vê, você tá voando. Quando vê, você tá operando. Quando vê, você tá conseguindo diagnosticar, você tá conseguindo prescrever as terapias ao longo do tempo. Excelente ideia, irmão. Que ideia, Felipe. O nome sugestivo, eu acho que prepara. Na verdade, é um preparatório. Você vai preparar profissionais. E quem está no mercado chegando precisa de preparo. Muito Beleza, bem, amor? muito bem. Felipe, chegando ao nosso final do Papo de Engenharia, muito bom estar aqui com você. E eu queria deixar ainda um momento final aí para você dar a mensagem aí para todos esses que estão nos escutando. Legal. Muito bom. Olha, agradeço demais estar aqui com vocês, né, falando do que a gente vive e tem um recado claro, né, para quem mora, vive numa edificação, olha ela, faz a sua vistoria, faz a sua inspeção. O que você está achando? Como está a saúde predial da tua edificação que você vive? Aí você vai identificar que tem 3 tipos de vício. O vício oculto, que é o que ninguém vê, óbvio. Ninguém está vendo, é oculto. Um dia pode se manifestar, tudo bem. Existe o vício aparente. Todo mundo vê a trincadura. Qualquer um vê aquela trinca. Aí você fala, mas existe outro vício que eu aprendi com o grande Grossi, meu irmão. Existe o vício oculto para leigos. Ou seja, o leigo não vê o problema, mas o técnico, experiente, ele vê. Ele consegue enxergar aquele problema. Então, para vocês, simples. Contrate um consultor especializado em engenharia diagnóstica, em patologia das construções, para olhar a tua edificação, tua casa, aonde você mora, para ver como é que tá. Não é verdade? E para quem quer atuar nessa área, ou quer atuar nessa área, não é fácil. Não é simples. Não é altamente rentável instantaneamente. Mas é espetacular de se trabalhar, sabe? Quem começa é apaixonante. Vai precisar se aprimorar, sim, mas há caminhos, não precisa andar sozinho. Existem vários locais. Existe a DEPAT, que é um grupo, uma comunidade. Vamos chegar em 690 membros, estava chegando, para a gente estar junto. Então, um abraço para todos, um beijão para todos da DEPAT, para todos do Brasil que a gente já pôde abraçar. A patologia tem nos levado para vários lugares, para todos da FSL, para os nossos clientes, para minha esposa Pri, para os meus filhos. E obrigado de novo por esse espaço de coração. Oh, que bom. Obrigada, Felipe, por estar aqui conosco e contribuindo aí para o nosso Papo de Engenharia. E Jaelson Gomes? Eu só quero agradecer também a quem nos assiste, quem nos acompanha, ao Felipe Lima, o engenheiro Felipe Lima, e é impressionante a garra e a evolução. A gente tem aqui, espero que mais na frente a gente grave outro com uma temática específica. Bora. E a gente vai sempre vendo aí o teu avanço junto com toda essa galera que te vamos segue. juntos. Espera aí. Muito sempre bom. juntos, sempre juntos. Um abraço grande e sucesso sempre. Espero você em Maceió. Vamos que vamos, meus amigos. Maceió. Agradecer Partiu a Maceió. todos que estão aqui nos escutando. E lembrando que toda terça-feira, às 12h30, vai um episódio novo do Papo de Engenharia. E terça-feira vai ter esse episódio com Felipe Lima. Olha aqui. Aguardem. E para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço a vocês que se inscreva e encaminhe esse episódio para várias pessoas, porque com certeza esse assunto pode interessar a muita gente aí fora. Enviem todos os grupos, né? Aqueles grupos que enviam aqueles emoji, memezinho de bom dia. Envia o Papo de Engenharia. Isso mesmo. Terça-feira com Felipe Lima. E um abraço pro Fábio, que sempre nos atende muito bem. Beleza? E tchau, gente. Parabéns, meu amor, pelo seu trabalho. Já acabou 33, É 33. isso, pô. É os 3, já 3, né? Um abraço, gente. Ah, tá. Eu acho bom.